Olá, sejam todos bem-vindos ao CDL Cast. É novo por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe toda a programação da Rádio TV CDL São Paulo. E hoje, nosso bate-papo tá muito legal. Vou começar com a Luísa, que é a proprietária da Vitrine Perfeita Visual Merchandising. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Luísa. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar por aqui com o pessoal do podcast, do XCDL e animada para compartilhar estratégias de vendas com todo mundo aqui. Bacana, Luísa. Fala pra gente, como é que nasceu o Vitrine Perfeita? Qual foi o estalo que fez você perceber uma oportunidade nesse mercado? O que eu vi é que quando em 2016, quando eu fiz minha especialização, eu sou formada em arquitetura, eu vi que muitas pessoas não conheciam as estratégias de venda, não sabiam exatamente como organizar a loja. A partir disso, a gente pensou nessa parte de capacitação dos lojistas, de trazer isso para os funcionários, que é quem está lá na ponta, né. Então, surgiu a partir da loja física e aí, é claro, com o tempo a gente foi vendo que não só da loja física uma loja pode ter resultados, mas também pela rede social. E a partir disso a gente desenvolveu aí um marketing de loja única. Que legal, bacana. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, até para as pessoas entenderem como é que funciona, né. Mas fala pra gente antes, né, como é que você explicaria a missão do Vitrine Perfeita para o lojista que nunca ouviu falar da tua marca? Bom, a Vitrine Perfeita, ela nasceu com o objetivo de ajudar lojistas a ter melhores resultados, tanto no físico quanto no online. Então, aproveitar as melhores oportunidades que o mercado tem para oferecer. Então, toda essa evolução, a gente tinha a loja que tinha uma certa quantidade de produtos e com o tempo outras possibilidades, outros produtos foram surgindo e até outras tecnologias de conversar e estar perto do cliente. Então, a gente quer que a o lojista ele saiba que a loja dele pode ser única e pode sim unir o físico e o online para ter melhor resultado, então esse é o nosso objetivo. É verdade, inclusive era o que a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, né, que hoje em dia a gente não vende só no site, né, a gente ter o site, montar ali a vitrine online, não. A gente vende no Instagram, a gente vende no TikTok, vende nos shorts do YouTube. Como é que funcionam essas estratégias, né, enfim, a gente está sempre mudando, a internet está sempre mudando as tendências, mas como é que é feita essa estratégia personalizada para o lojista? Eu tenho uma loja, estou começando, ou já tenho essa loja há muito tempo, mas estou entrando para o mundo da internet. Como é que é feito essa análise? Como é que é feita essa consultoria? É feita online? Como que você faz todo o atendimento desse lojista? A gente tem um programa que se chama Programa Loja Lucrativa, que é um programa onde a gente ensina todas as estratégias que são possíveis tanto para o físico quanto para o online. Então o que acontece é que, os lojistas eles têm os produtos deles e a partir disso eles vão criando novas comunicações, então vão criando novos circuitos de vendas para apresentar esse produto. E como tu mesmo falou, não necessariamente a gente muitos lojistas acham: "Ah, eu só vou conseguir vender no online se eu tiver um site". E às vezes é muito mais complicado vender por um site, se a rede social não está sendo bem abastecida, se ela não tem presença, se ela não cria uma comunidade de clientes que vão acompanhando o que vem sendo construído ali. É onde você pode criar o desejo de compra para depois finalizar a compra pelo WhatsApp, pelo direct, pelo TikTok, por onde quer que seja, né, mas também levar esse cliente para a loja, porque muitos lojistas têm a loja física e às vezes dizem assim: "Ah, mas eu não consigo atrair novos clientes". Com certeza uma das estratégias é a atração, é atrair esse cliente tendo conteúdos de qualidade que apresentem o produto, mas que também criem uma conexão com esse cliente a partir de uma comunicação, a partir de estar presente no dia a dia deles, porque antigamente a gente tinha que esperar o cliente ir até a loja e hoje a gente pode estar presente no dia a dia deles sem precisar fazer, muitos malabarismos, mas sim tendo uma estratégia certa. Além da estratégia de, como você falou, criar a conexão, o storytelling, você conectar a tua marca, até porque, assim, hoje em dia, antes de você comprar qualquer produto, você vai verificar se aquela loja tem rede social. O que que você vai fazer? Você vai olhar ali os comentários, né, para ver se realmente vai ser entregue o produto que você comprou. Hoje em dia tem muitos golpes. Fala pra gente, Luísa, quais são os erros mais comuns que você identifica nas vitrines físicas e digitais dos lojistas? Bom, um erro que eu sempre vejo, que eu sempre toda vez que algum aluno novo entra na nossa mentoria, a gente faz uma análise inicial e, assim,
não tem fotos da vitrine, por exemplo, não tem fotos do interior da loja. Então esse já é um pequeno movimento, que é algo simples de ser feito, afinal de contas, o lojista foi lá, montou uma vitrine maravilhosa, publica isso nas redes sociais, mostra como é que é ele tendente, cria essa curiosidade para o cliente ir até a loja. E no outro ponto que eu vejo é postar apenas produtos, é produtos, produtos, produto, produto. Sim, uma loja precisa vender, mas ela não pode ser um encarte de supermercado que só está lá mostrando produtos. Não! Tem que ter essa conexão, tem que criar uma história. E quando a gente conta histórias e quando a gente envolve uma história num produto, essa história, esse circuito de vendas, essa comunicação, ela faz com que esse produto que pode estar há mais tempo na loja seja vendido sem precisar ficar dando desconto, sem precisar ficar apelando para liquidação, que isso muitas vezes acaba sendo um caminho que muita gente faz, tanto no físico quanto no online, dizendo: "Eu não consigo vender porque é o preço". Não, mas como é que está a construção de percepção de valor deste produto que tu está apresentando ali para as pessoas? É verdade. Inclusive, né, quais aspectos, né, você percebe maior impacto imediato após uma consultoria ou mentoria com vitrine perfeita? O que a gente mais percebe, assim, claramente é o avanço nas vendas, assim, a percepção de que fica muito primeiro que quando se tem uma equipe, a equipe fica muito mais direcionada, a equipe sabe o que precisa ser feito e não fica perdido. Por quê? A gente, a partir da nossa mentoria, a partir do nosso programa, a gente entrega um passo a passo, e esse passo a passo ele pode ser replicado. E ele é replicado por quê? Cada conjunto de produtos e cada nova comunicação você cria uma forma diferente de apresentar esse produto. E é claro que resultado em vendas. Então, a gente usa muito a frase de dizer que os nossos clientes, os nossos alunos têm faturamento de Natal todo mês, porque foi uma resposta que eles tiveram a partir do momento que eles aplicaram a nossa metodologia. Até porque, assim, de acabar a sacola, de não ter mais o produto, de ter que ligar para o fornecedor dizendo: "Eu preciso de mais produto, porque eu estou vendendo muito, estou tendo muito resultado". Nossa, que bacana. Aí faz toda a diferença, né. E é por isso que a gente fala, né, que a gente bate bastante na tecla, por quê? Nosso público é o público mais velho, né, o público lojista, no geral, que tem loja física, eles são bem resistentes a entrar para o mundo físico. E é como você falou, nem sempre é só o vender online. No caso da internet, você pode usar ela como um meio para você atrair o cliente até o seu negócio. Então a vitrine online, ela é muito importante, talvez até mais importante do que a experiência em loja, porque hoje em dia as pessoas estão na correria: "Ah, só vou pegar o produto", mas ela vê primeiro o produto na internet. Eu vou trazer um outro contraponto aqui para a gente conversar. O que eu acho é assim, uma experiência não anula a outra, né, então tem muitas pessoas que acho que isso com o tempo vem sendo tirado de pauta, mas assim, uma é o físico e o online, não um ou o outro, né. E quando a gente tem uma experiência positiva na loja física, a pessoa vai querer continuar nas redes sociais. Então, se a rede social está sendo construída da forma correta, a pessoa vai querer continuar acompanhando essa loja. Então, assim, eu acho que, muita gente teve essa resistência, porque a tecnologia eu nasci numa época que não tinha internet, não tinha a gente não mexia com o celular, então tudo que é novo tem uma curva de evolução, mas não dá para deixar de lado, porque as pessoas precisam entender que atrair novos clientes é algo muito importante, se diferenciar da concorrência é fundamental, porque o porquê que eu vou comprar este produto nesta loja e não naquela, e criar uma conexão, entender quem é esse público, entender, como é que eu faço para estar presente no dia a dia do meu cliente, para fazer com que ele sempre lembre de mim como uma primeira opção. É verdade, lembrei dos lojistas, é verdade. Inclusive, né, a vitrine perfeita, vocês já atuaram com grandes redes como General Shopping, Petit Jolie, enfim, uma infinidade aí de grandes empresas. Fala um pouquinho pra gente, algum case do sucesso que tenha gerado um resultado expressivo? A gente já atendeu não só grandes empresas como Multiplan, General, Shoppings e tudo, mas a gente também já tem alunos em todos os estados do Brasil. Então isso é muito bom, porque a gente trabalha tanto com a parte de infoprodutos, né, quanto com a parte de palestras, treinamentos e algumas soluções personalizadas, como é o caso ali da Petit Jolie. O caso deles foi muito interessante porque, a gente
auxiliou o pessoal a ajudar os lojistas a apresentar os produtos nas redes sociais. Ainda estava sendo um movimento inicial e a gente mostrou, a partir de uma live com eles, na apresentação do showroom, dos produtos, das novidades, como é que os clientes, como é que os lojistas poderiam apresentar os produtos ali na rede social. Então isso acho que foi um diferencial que a gente teve. A gente também atendeu algumas outras empresas que algumas ajudas pontuais em termos de apresentação de produto tiveram também bastante resultado. Legal. Fala um pouquinho pra gente, né, você já teve alguma experiência com CDLs em outros estados? Como que funciona, nessas parcerias institucionais? No caso, o Vitrine Perfeita. Então, a gente já fez várias, tanto treinamentos quanto palestras e participou de eventos, e a gente sempre é chamado, para trazer uma nova visão, né, às vezes, sobre vitrine física, às vezes sobre vitrine online, às vezes sobre marketing de loja única, que é a nossa estratégia, e é compartilhando realmente uma nova visão. Às vezes, muitas vezes a gente percebe que o lojista ele entra no modo automático, porque a correria é tão grande e aí, uma coisa vai atropelando a outra, e aí, muitas vezes a pessoa não consegue parar e olhar para o seu negócio. Olhar com um olhar crítico, sabe? Entender o que que tá dando errado aqui, o que que eu posso ajustar. E às vezes são pequenos ajustes que no final das contas trazem um resultado gigante. Então, e é interessante também perceber as diferentes formas de comunidade. Então, a gente já atendeu, TDLs de capitais, de interior, então cada um tem a sua mentalidade, mas muitas vezes tem as mesmas dúvidas, que a gente percebe que muito é por causa dessa correria de estar sempre apagando incêndio e não parar. "Tá, esse é o momento, vou parar e vou olhar para o meu negócio". É verdade. Vamos lá, Luísa, inclusive é uma das perguntas que a gente tinha colocado aqui, né, eu ia fazer até pessoalmente, mas como que funciona o processo de mentoria de vocês? É algo individual, é em grupo, é online, é presencial? Como é que funciona a mentoria? A gente tem, o infoproduto, o programa Loja Lucrativa, que quem quiser pode entrar no nosso site, vai ter acesso a esse conteúdo. É um conteúdo que a gente faz um acompanhamento a partir do momento que o aluno entra, e tem a nossa mentoria, que é o próximo nível, que a gente faz, tem turmas que a gente abre de tempos em tempos para ter essa mentoria, esse acompanhamento, ou de forma individual. Aí a gente entende como é que é a demanda de cada um dos lojistas para que tenha melhores resultados. Qual que é o melhor acompanhamento daquele momento. Legal. Fala pra gente, né, a gente tá chegando aqui na reta final, né, das nossas perguntas. Pensando nas datas comemorativas, tivemos agora a Páscoa, agora tá chegando o Dia das Mães. Qual que é a importância, né, do lojista ele se preparar com essas campanhas temáticas e a importância também da antecipação? Então, trabalhar aí com essas datas, com uma margem de tempo aí para você conseguir divulgar. Como é que funciona e como que você auxilia esses lojistas nesse sentido? Adorei tua pergunta, até porque 2 pontos, né. Primeiro é que, não dá para depender única e exclusivamente de datas comemorativas, porque se a gente for parar para pensar agora em maio, dia 11 neste mês, neste ano, né, é o Dia das Mães, mas depois tem outros 20 dias que o lojista precisa continuar vendendo. Então, aí a demanda, a necessidade de ter outros circuitos de vendas para entender e continuar vendendo os produtos e não só depender de datas comemorativas. E a data comemorativa, principalmente eu na minha opinião, até pessoal, como às vezes muda, é dia 11 ou é dia 14, né, dia dos pais, dia das mães, tem essa variação, ela é muito importante para avisar os clientes de que determinada data está chegando. Então muita gente deixa para a última hora, né, então, tem as exceções que compram um mês antes, mas normalmente 15 a 20 dias antes já é importante começar a falar sobre esse assunto, ou até um mês antes, depende de como é que é a estrutura de cada loja, para lembrar as pessoas de que aquela data está chegando e que a sua loja é a opção para o cliente comprar o produto, comprar o presente para a pessoa querida. Luísa, e como é que as pessoas, elas, né, quem quiser contratar vocês, conhecer melhor sobre o trabalho, a mentoria, como é que as pessoas encontram o Vitrine Perfeita? Bom, é bem simples, vitrine perfeita no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais, estamos por lá, esperando que todo mundo venha acompanhar a gente. É um super convite aqui para saber como lidar com as redes sociais, saber como fazer a loja vender mais a partir
do marketing de loja única, que é a metodologia que a gente compartilha. Luísa, muito obrigada. Quer deixar também seu Instagram? É @vitrineperfeita. @vitrine perfeita. Legal, Luísa, muito obrigada por esse bate-papo. Quando estiver em São Paulo, tá convidada a voltar aqui outras vezes. Pode deixar. Obrigada. Obrigada. E você que ficou até aqui, não esquece de dar o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário e compartilhe essa entrevista que eu tenho certeza que vai ajudar aquele lojista, aquele seu amigo que tem um negócio e a importância de se atualizar e divulgar a sua vitrine, enfim, trabalhar aí com estratégias que vão trazer benefício para vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.